Olá, amigos do canal Legado da Fiel. Aqui eu Rui novamente tentando escrever mais um pouquinho, mais uma página da nossa gloriosa história, a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje eu vou falar de um episódio muito especial. Vou falar de um time muito especial, um time que hoje, pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, é considerado como um patrimônio mundial do futebol. Ou seja, é tão importante quanto todos os títulos do Real Madrid, do Liverpool, da Juventus, todos os maiores campeões europeus. Ele está na galeria lá em cima, considerado talvez como o maior de todos os times de todos os tempos, pelos europeus, pela própria imprensa e por tudo o que aconteceu. Estou falando do Torino Futebol Clube. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito que vocês entrasse no canal aí, Legado da Fiel no YouTube, se inscrevesse no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, tá bom? Hoje eu vou tentar relacionar um pouquinho da história, tanto do Corinthians como do Torino, e eu vou explicar por que através do episódio como isso se cruzou, como isso aconteceu. Tudo de fato acontece quando o Torino é fundado lá no Piemonte, no dia 3 de dezembro de 1906. Então vocês veem que é um time realmente antigo, um dos mais antigos da Itália, não o mais antigo da Itália é o Genoa, mas realmente já era o bicho-papão. Tanto o bicho-papão, tanto na Itália quanto na própria Europa. Era um time temido, era um time muito forte, que já tinha como seu treinador aquele que seria depois bicampeão mundial, Vittorio Pozzo, bicampeão mundial 34 e 38. Coincidência ou não, em 1914, vinha excursionar aqui no Brasil esse time italiano. E a grande sensação naquele momento e emergente era um time de operários, um time chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Um time que tinha sido campeão invicto no campeonato de 1914 aqui, depois de disputar 10 partidas sem perder nenhuma. Aliás, era um fato inédito, tanto é que desde 1902, quando o Campeonato Paulista começou a ser disputado, nenhum time tinha conseguido tal façanha, jogar 10 partidas seguidas e vencer todas. E isso foi um feito corintiano. Então, o Torino encontrou nesse time um adversário que pudesse fazer força, medir forças com ele. Então, a primeira partida, gente, foi disputada no dia 15 de agosto de 1914, com a vitória do Torino por 3-0. Mas veja bem, não foi uma vitória muito simples. O Torino estava acostumado a golear todo mundo que encontrava, em qualquer parte do mundo. E depois de 7 dias, no dia 22 de agosto de 1914, uma nova vitória do Torino, mas dessa vez por 2-1, realmente rendendo muita dificuldade ao time italiano, ao ponto do seu treinador, que era um treinador muito bom da época, era o melhor treinador da Europa no momento, disse que o Corinthians poderia facilmente excursionar na Europa e enfrentar muitos times europeus, porque ele ficou impressionado com a disposição tática, com a técnica dos jogadores, apesar de não ter um físico privilegiado como os europeus, mas era um time de muita garra, de muita luta e que vendeu muito caro as suas 2 derrotas para o time lá do Piemonte. Então, assim, o Corinthians realmente, aquilo foi até uma afirmação para o Corinthians, uma das partidas internacionais, uma das primeiras que ele faz, justamente contra o maior time europeu. Hoje como patrimônio, como eu disse no começo do episódio, como patrimônio do futebol mundial instituído pela FIFA, pelo seu presidente. Então, de fato, é algo realmente relevante na nossa página, na nossa história. Bom, o Corinthians continua a sua vida aqui, o Torino continua a sua trajetória na Europa, tanto é que o Torino, de 1942 a 1949, ganha todos os campeonatos italianos de forma seguida. Aquilo era um fato inédito naquele momento, fora a conquista de algumas Copas da Itália, que também era um campeonato muito difícil de ser disputado. Então, ele resolve fazer amistosos aqui no Brasil novamente, mas dessa vez em 1948, já com outra estrutura, já com o futebol profissionalismo já instituído aqui no Brasil. E o São Paulo já contava com times como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa e Santos. Então, em 1948, o Corinthians resolve, então, fazer novos amistosos, dessa vez com a presença dos outros grandes aqui de São Paulo. E o Corinthians se sai vitorioso, apenas o único vitorioso dessa excursão por parte do time italiano. Ele empata com o Palmeiras, ele empata com o São Paulo, ele goleia a Portuguesa e perde para o Corinthians. E o Corinthians nesse dia vai no Pacaembu jogando com Bino, Rubens, Bela Cosa, Palmer e Hélio, Newton,
Carlos Cristóvão Pinho e Severo, Baltazar, Rui e Colombo. Realmente era um time que tinha sido aí 3 vezes seguido, né, praticamente em 45, 46 e 47 tinha sido vice-campeão. E o Torino veio com Valório, Bacigalupo, Aldo Verdilho e Maroso, Grazza, Rigamonti e Castigliano. Na frente jogando Menti, Ezio e Gugliano. Esse era o grande Torino que enfrentou o Corinthians nesse dia. Bom, passado esse período, né, o Torino volta para a Itália, disputando os campeonatos italianos, disputando amistosos. Tanto é que num desses, em 1949, no dia 4 de maio de 1949 especificamente, depois de excursionar por Portugal, voltando de Lisboa, houve a tragédia de Superga, uma basílica, né, uma basílica na cidade de Milão, em que o avião se choca com a torre dessa igreja, morrendo 31 pessoas. Dessas 31 pessoas, 18 jogadores do Torino, 5 da comissão técnica e o restante entre jornalistas e tripulantes. Realmente foi uma tragédia muito grande, tão pesada que teve um abalo mundial, teve uma repercussão mundial, ao ponto de nunca mais o Torino ter conseguido voltar aos seus dias de glória. Desde aquele período até hoje é um time realmente que luta por posições intermediárias, mas é considerado e respeitado como um dos maiores times do mundo, realmente pela sua história, pela sua façanha e até por essa própria história trágica, né, nesse dia. E o Corinthians não se fez por rogado, por ter sido o último time a vencer aqui naquela excursão no ano anterior, em 1948. O Corinthians resolve fazer um jogo homenagem. A tragédia foi no dia 4 e no dia 8 de maio o Corinthians joga no Pacaembu contra a Portuguesa, vencendo por 2-1, usando então uma camisa grená, uma camisa em homenagem ao grande Torino. Isso se repete depois em 2011, quando o Corinthians realmente faz uma réplica dessa camisa e joga durante algum tempo como seu terceiro uniforme e manda uma dessas homenagens lá para o Piemonte, para a sede do Torino, e realmente onde eles ficaram muito felizes e muito sensibilizados com a homenagem que o Corinthians fez. Tanto é que hoje as diretorias têm um relacionamento muito próximo de amizade, de confraternização. Todo ano que se completa o aniversário dessa tragédia, que foi no dia 4 de maio de 1949, as duas diretorias se conversam, o Corinthians põe no seu site uma homenagem, o Torino responde realmente como um momento de homenagem e de comoção. De fato, gente, é uma página muito importante, uma página muito interessante da nossa história. Olha que o Torino aí tem uma repercussão muito grande em São Paulo, até pela colônia italiana que tem aqui, principalmente no bairro da Moca, porque no início do século XX os dois irmãos Crespi, vieram para o Brasil, e os dois vieram do Piemonte, um torcia para o Juventus e outro torcia para o Torino. Então eles queriam montar um time de futebol aqui. Os dois eram rivais ferrenhos lá no Piemonte. Só que é o seguinte, como montar um time de futebol aqui? Se um queria Juventus, outro queria Torino. O que foi feito? Foi feito um acordo entre eles, que o time que vencesse, que saísse no pote, seria o nome do time, mas que obrigatoriamente jogaria com o uniforme do time adversário. Então foi o que aconteceu. No dia 20 de abril de 1924, é fundado o Clube Atlético Juventus, com esse nome, né, referente aos Juventus da Itália, mas com o uniforme grená, uniforme do Torino, que era o grande rival. Então os dois irmãos ficaram satisfeitos e até hoje, esse ano, o Clube Atlético Juventus completará o seu centenário, 100 anos, com essa história também interessante por parte dos irmãos Crespi. Então é isso, pessoal. Gostaria muito de passar esse episódio do que, apesar de tudo, dessa tragédia que houve, né, a tragédia de Superga, mesmo assim o Torino continua sendo uma referência no futebol mundial, o Torino continua sendo um time muito forte, muito respeitado e que vai continuar sendo assim por muito tempo, principalmente se a FIFA continuar reconhecendo ele como ele ainda hoje é, comparado como patrimônio do futebol mundial, e fez parte com certeza da vida do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Então era isso, era mais uma homenagem, era mais uma lembrança, é mais voltar no tempo lá atrás
para mostrar realmente que o Corinthians enfrentou um dos maiores times do mundo e tem um reconhecimento dos maiores times do mundo como seu co-irmão, como um time que realmente prestou uma homenagem logo em seguida à tragédia de Superga. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal aí, Legado da Fiel, e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um abraço a todos e vai Corinthians!